semana de fé, segunda começando, aquela correria, né? Mas bora dar um respiro e mergulhar no que, realmente importa. Opa, com certeza. E já lanço a pergunta assim, no que a gente tem colocado o coração, a nossa adoração, no dia a dia? Será que sem nem perceber a gente levanta nos bezerros de ouro modernos? Nossa, total. Enquanto isso, o reino de Deus, como aquela sementinha, vai crescendo ali quietinho. É sobre isso a nossa conversa hoje, olhando a liturgia desta segunda-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Boa. Vamos direto para as leituras, então. A primeira leitura lá de Êxodo, capítulo 32, essa mexe com a gente, hein? Demais. O povo de Israel mal saiu do Egito. Moisés sobe o monte para falar com Deus e a galera já fica, impaciente. É impressionante a rapidez, né? Muito. Aí pedem para Arão, faz um Deus aí pra gente ver. E ele faz o tal bezerro de ouro. Dá para acreditar? Complicado. Moisés desce, vê aquela cena, a aliança quebrada, simbolizada nas tábuas que ele com toda razão joga no chão, fica irado. Sim, a indignação de Moisés é palpável. Mas o ponto alto pra mim, é que mesmo depois dessa explosão, ele sobe de novo e vai interceder pelo povo. Isso mostra a gravidade do erro, claro, mas também essa busca pelo perdão, essa ponte. É forte ver como a gente troca fácil o eterno por algo que brilha na hora, né? Exatamente. E essa facilidade que você comentou, ela ecoa muito no Salmo 105 ou 106, dependendo da tradição. É quase um puxão de orelha carinhoso. Bem isso. Diz lá, trocaram a glória por um boi que come feno. Mostra como esqueceram rápido das maravilhas de Deus no Egito. Memória curta, né? Total. Mas ao mesmo tempo, o Salmo elogia Moisés, que se colocou ali na brecha, sabe? E o refrão é um convite constante. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. É pra gente não esquecer da bondade divina e ser grato. Sempre. E aí, para fazer um contraste gigante com essa impaciência toda do bezerro de ouro, vem Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ele traz duas imagens super simples, mas, poderosas. As parábolas do reino, né? Isso, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Minúsculo, quase nada. Mas aí vira uma árvore enorme que acolhe. Um potencial incrível escondido. E também é como fermento. Um tiquinho só escondido na massa. Mas faz tudo crescer, transforma de dentro para fora. A mensagem parece clara, né? O reino de Deus não chega fazendo alarde, nem o nosso tempo apressado. Não mesmo. Começa pequeno, age discretamente, mas tem uma força transformadora imensa que vem de Deus. É um contraste fundamental que a liturgia de hoje coloca na nossa frente, né? De um lado, essa nossa tendência humana, que está lá no Êxodo, de buscar seguranças que a gente pode ver e tocar, nossos ídolos modernos. Quais seriam eles hoje, hein? Talvez a busca sem fim por validação online, né? Ou a segurança que a gente acha que o dinheiro traz, ou até a ansiedade, que vira o centro de tudo, ocupando o lugar de Deus. Faz sentido. E do outro lado, a proposta de Jesus. Um reino que brota na fé simples, que cresce no escondido, sabe? Como a semente, como o fermento. Age de dentro para fora. Total. E identificar esses nossos bezerros de ouro hoje é o grande desafio. Onde está nosso coração, de verdade? O que ocupa o espaço que deveria ser de Deus? É a pergunta-chave. E a sabedoria da igreja, lá no catecismo, ajuda nisso. Lembra que idolatria é exatamente isso, colocar uma criatura, seja uma coisa, uma ideia, um sentimento, no lugar do Criador. É desviar o foco do que realmente importa. Perfeito. E a resposta ou o caminho para não cair nessa armadilha está justamente nas parábolas de Jesus. Como a gente pode ser essa semente e esse fermento onde a gente está? Talvez com pequenos atos de fé. Exato. Aquela paciência extra no trabalho que está um caos. Uma gentileza que ninguém espera. Um tempo de oração sincero, mesmo que curto. São essas pequenas atitudes que vão mostrando o reino acontecendo. É preciso confiar nesse processo de Deus,
que muitas vezes é mais lento do que a nossa ansiedade gostaria, né? Com certeza. Falando nesses pequenos atos, imagina alguém que decide, no meio da loucura do dia, separar 10 minutinhos, não para rolar o feed, mas para ficar em silêncio com Deus. Só 10 minutos. Parece nada, né? Mas essa semente de tempo cultivada dia após dia, aos poucos começa a mudar a perspectiva, a trazer uma calma diferente para o resto do dia. Um pequeno fermento. Que exemplo ótimo. E falando em viver essa escolha por Deus de forma radical até, hoje a igreja celebra a memória dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Camps. Ah, os mártires salesianos. Sim, lá na Espanha, num tempo difícil de perseguição religiosa. Eles não negociaram a fé. Não adoraram outros poderes que se levantavam na época. Foram fiéis a Jesus até o fim. Que força! Mostra a força dessa semente da fé, que, quando bem cuidada, dá frutos de coragem, de amor radical. Eles não se curvaram a outros deuses, escolheram o verdadeiro tesouro. Um testemunho muito forte mesmo. E voltando rapidinho àquela cena do bezerro de ouro, essa quebra da aliança nos ajuda a entender melhor o que o catecismo fala sobre o pecado, né? Ajuda muito. Não é só quebrar uma regra. O catecismo, acho que é o 1849, fala que é uma falha contra a verdade, contra a razão, contra o amor a Deus e ao próximo. Muitas vezes por um apego desordenado a algum bem. Como era aquele ouro todo. Exato. É uma ruptura na relação com Deus e com os outros. E fechando esse nosso mergulho de hoje, a mensagem que a igreja nos traz com essas leituras é dupla, sabe? Tem um alerta, mas também uma esperança gigante. Qual seria o alerta? O alerta é para a gente vigiar o coração, ficar atento às idolatrias disfarçadas do nosso tempo, que são muitas, mas é esperança, esperança imensa. Deus é misericordioso. Lembra da intercessão de Moisés? Sim, prefigurando Cristo, né? Isso, o catecismo atenuaciona isso nos números 2574 e 2577, falando de Moisés como prefiguração de Cristo intercessor. E o reino de Deus, mesmo começando pequeno como a mostarda, ou agindo no silêncio como o fermento, tem uma força divina imparável. Ele cresce, ele transforma tudo. Uau! Então somos chamados a não desanimar, a confiar nesse poder e a sermos parte ativa dessa obra de Deus no mundo. Então, resumindo a missão de hoje, menos espaço para o bezerro de ouro no coração Isso! e mais terra boa para a semente de mostarda crescer e surpreender a gente. É isso aí. Continuem firmes nessa caminhada, pessoal, deixando a palavra de Deus fermentar o dia a dia. Que a gente possa ser fermento bom na massa do mundo. Até a próxima, galera! Fiquem com Deus e continuem semeando o reino por aí.